Oi, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que muitas vezes a gente abre a rede social e vê, né? Por exemplo, muitas vezes quando a gente se depara com posts, por exemplo, pessoas às vezes jogando alguma coisa, as pessoas com os amigos, vendo uma série, lendo um livro, tendo aquele momentinho com ela, sabe? E geralmente escrito nesse post, ó, bem-vindo à minha terapia, ou essa é a minha terapia. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a diferença entre terapêutico e terapia. Terapêutico, pessoal, é tudo aquilo que nos faz bem, entende? Aquele momento com amigos, aquele jogo que a gente encontra as pessoas para jogar, ou que joga individual, leitura para algumas pessoas, séries, aquele momento que você tira para você ouvindo uma música, academia para alguns, corrida. Então, são coisas, comportamentos que a gente tem que nos faz se sentir bem, entendeu? Então são processos terapêuticos. Todo ser humano tem comportamentos que são terapêuticos para eles. Cada pessoa vai ter uma coisa, não é igual para todo mundo, certo? Terapia, gente, é um processo estruturado, conduzido por um profissional habilitado, tá? Então, a terapia, gente, ela é muito bom, ele é um processo necessário, só que nem sempre depois de uma sessão, a gente vai sair com aquela sensação boa, tá? Tem sessões que sim, que a gente sai mais leve, tem sessões que a gente sai dando risada, mas tem sessões que a gente sai um pouquinho mais abalado, sai refletindo mais. Por quê? Porque às vezes a gente entra e vai entrar em assuntos que são tabus, que mexe com a gente, que a gente precisa ressignificar. Mas isso a longo prazo vai fazer com que a gente ressignifique aquele processo e aquilo não nos machuque mais do jeito que machuca no momento atual, entende? Então, a terapia, ela tem uma função de reflexão, de autoconhecimento, de aceitar o nosso processo de funcionamento, de entender como a gente funciona, como o nosso organismo funciona, tem a questão mesmo de aceitar, entender e mudar comportamento. Então, a terapia ela é muito mais um processo de reflexão, de autoaceitação, de mudança de comportamento e da gente aprender a ressignificar momentos que a gente passou. E algumas vezes a gente vai precisar da terapia para entender o que é terapêutico para a gente. Qual que é o risco quando a gente substitui, utiliza comportamentos terapêuticos para substituir um processo que deveria ser de terapia, tá? Muitas vezes a gente se põe em situações que estão gerando emoções, ou a gente está tendo comportamentos ou resultados que geram emoção na gente. E aí o que a gente faz? A gente não reflete sobre isso e começa a ter comportamentos ou fazer coisas que a gente acha legal pra gente, né? Aí vai começar a sair um monte com os amigos, vai começar a ler um monte de livro, vai começar a ver um monte de série, vai começar a fazer um happy hour atrás de outro, ou vai pra festa uma atrás de outra. E aí o que que acontece? A gente não lida com o que a gente precisa lidar e a gente não reflete sobre o ambiente que a gente está. Então a gente acaba permanecendo em situações que talvez não nos caiba mais. Então, por isso que é importante a gente começar a pensar que comportamentos terapêuticos são necessários, a gente precisa deles, mas não substitui terapia. E quando a gente começa a usar coisas que são terapêuticas para gente engolir a emoção, para a gente não lidar com a emoção, isso vai custar para a gente a longo prazo.